Meus amados, graça e paz, que Deus esteja a abençoar a sua vida nessa noite. Estamos dando início mais um culto ao vivo, mais uma pregação, mais uma live. Eu, para quem não me conhece, eu sou o pastor Roberto Basílio, pastor da Igreja Batista aqui em Ibiara, na Paraíba, no estado da Paraíba. Para os meus irmãos em Cristo aqui da Primeira Igreja Batista, boa noite, a paz a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua vida, nesse momento. Eu quero desejar que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe fortaleça, que Deus fale também profundamente ao seu coração. Nessa noite de domingo, aqui mesmo de casa, eu estou desejoso de levar uma palavra abençoadora até a sua vida, até o seu coração. A noite abençoada, a noite de domingo, nós não estamos, por enquanto, por força de decreto, nós não estamos podendo cultuar no templo, mas estamos cultuando o nosso lar, estamos adorando a Deus em casa, estamos fazendo a vontade de Deus. Deus está sendo adorado. Na verdade, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que estamos fazendo. Mesmo não podendo estar no templo, mas estamos aqui. Então que Deus abençoe, que Deus dirija a sua vida, que Deus esteja a falar profundamente ao seu coração. Nessa noite abençoada, eu quero trazer uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para você, mais uma vez. Quero estar lendo em primeiro lugar aqui um texto no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 66 ao 68, que nos diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te adorar. Ó Deus querido, queremos Te adorar em primeiro lugar com as nossas vidas, com as nossas ações e atitudes. Queremos, Senhor, também, Deus querido, Te adorar através da Tua palavra. Deus, fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um dos Teus servos que nesse momento ouve a Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Seja conosco, ó Deus, nos abençoe. Pai querido, que a Tua proteção, a Tua doce proteção, a Tua boa e segura proteção esteja com cada irmão que está em casa. Livre-nos, Deus querido, de todo mal, de toda a aparência do mal. Deus, que tenhamos a Tua companhia, que possamos estar íntimos com o Senhor em todo tempo, já que não podemos, ó Deus, estar indo aos templos, realizar os nossos cultos, mas nós queremos estar íntimos do Senhor. Nós queremos, Senhor, ter intimidade com o Senhor. Nós queremos, Senhor, estarmos sempre na Tua presença, ó Deus, mesmo em casa ou no lugar onde estivermos, Senhor. Nós queremos ser adoradores verdadeiros que Te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, que não nos deixamos sucumbir, que não nos deixamos, ó Deus, entristecer, ó Deus, e não nos afastamos do Senhor. Nós queremos estar muito mais perto do Senhor, nós queremos estar a cada momento avivados pela Tua palavra, avivados pelo Teu Espírito Santo a fazer a Tua obra, a pregar a Tua palavra, ó Deus, a levar, ó Deus, uma palavra de conforto a quem precisa, ó Deus querido, a sermos pessoas abençoadoras. Que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar outras pessoas. Senhor, permaneça conosco e que a Tua palavra hoje fale ao coração do Teu povo que ora nos ouve. Fale também ao nosso coração, ó Deus, que a Tua palavra seja veículo de transformação em nossas vidas. Assim te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que a graça do Senhor esteja a lhe iluminar através da Sua palavra, da Sua boa palavra. Nós vemos aqui o Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 66 ao 68, que fala que em determinado momento do ministério de Jesus, muitos dos seus discípulos sentiram-se confrontados pela Sua palavra, acharam a Sua palavra dura e começaram a desprezar Jesus, começaram a retirarem-se, deixarem aquele lugar, deixando ali Jesus com os seus discípulos.
A palavra que Jesus, estava pregando naquele momento parece que estava causando comichão nos ouvidos daquela grande multidão que estava ali. E eles começaram a sair dali, começaram a ir embora, abandonando Jesus. E Jesus, percebendo que os seus discípulos naquele momento se entristeciam um pouco, estavam meio receosos porque as pessoas estavam indo embora. Então Jesus olha para os seus discípulos e os indaga, os interroga. Vocês também não querem ir, não? Se vocês quiserem ir, podem ir embora também. E os seus discípulos, na verdade, eles não queriam abandonar Jesus, pois ali eles haviam descoberto, feito uma grande descoberta. Eles descobriram que só em Jesus poderiam encontrar tudo o que eles precisavam. E o que é que de fato eles precisavam? E o que é que de fato nós precisamos? Eu gostaria de aprender com você nessa noite um pouco sobre para quem iremos nós, é o título da mensagem de hoje. Para quem iremos nós? Já que lemos o texto e vimos aqui que quando Jesus trouxe uma palavra dura, muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Saíram dali, foram embora e deixaram Jesus. E quando Jesus os interroga, os indaga, eles imediatamente perguntam a Jesus, ou Pedro, representando os outros, pergunta: para quem nós iremos? Eu queria fazer para você essa pergunta nesta noite. Para quem iremos nós? Para quem você irá? Referente ao reino de Deus, referente à vida eterna. É claro que precisamos de uma resposta e precisamos de fazer uma escolha. E eu queria refletir com você nesta noite sobre algumas coisas que aprendo nessa palavra. Eu queria passar para você sobre o que Deus fala ao meu coração através dessa palavra. E eu queria começar refletindo e alertando a você nesse momento que nós não devemos seguir a Jesus apenas querendo suprir as nossas necessidades físicas. Nós não devemos seguir a Jesus querendo apenas suprir as nossas necessidades físicas. Olha, muitos discípulos ou muitos seguidores ali em meio àquela multidão, muitos seguiam a Jesus para verem os seus milagres, para verem os seus prodígios, porque sabiam que Jesus estava multiplicando pães e peixes, que as necessidades de muitos estavam sendo saciadas. Muitos seguiam a Jesus para verem sinais e maravilhas, prodígios. E não era muito diferente de hoje, queridos. Mas Jesus, ele começa a falar para aquelas pessoas palavras referentes ao reino de Deus. E naquelas palavras de Jesus, algumas coisas que Jesus dizia ali para eles, exigia deles algum sacrifício, existia deles alguma sujeição, alguma renúncia. Então, eles não gostaram daquelas palavras que exigia renúncia, que exigia deles mudança, transformação de vida. E logo quando essas palavras vieram de Jesus, se você ler esse texto um pouco anteriormente, se você começar a ler ali pelo versículo capítulo 5, capítulo 4, se você for para o Evangelho de Mateus, para o grande Sermão do Monte, onde Jesus também falava para essas pessoas, você vai ver que Jesus falou muito sobre transformação, sobre mudança de vida, sobre renúncia, sobre carregar a sua cruz. E aquelas pessoas, é claro que elas não estavam gostando muito disso. Eram palavras que talvez não, que na verdade não as agradavam muito. Então, essas pessoas começaram a sair, começaram a deixar Jesus. E eu percebo aqui que aquelas pessoas deixaram Jesus porque naquele momento apenas as palavras de Jesus não as interessavam. Então, nós não devemos buscar a Jesus interessados apenas naquilo que ele pode fazer, ou seja, nos seus milagres, ou no que ele pode saciar as nossas necessidades físicas. Na verdade, em João, no capítulo 6, versículo 26 e 27,
A gente pode ler o seguinte texto. No capítulo 6 de João, no versículos 26 e 27, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus nos adverte, aqui advertindo também aqueles que o buscavam naquela época, a não buscarem apenas por causa do pão que estavam comendo, mas que buscassem interessados na vida eterna. Porque Jesus sabia que a vida eterna, o que ele poderia dar ali, era muito maior, infinitamente superior àquelas coisas materiais que as pessoas buscavam nele. Então, só advertindo um pouco a você, ainda falando sobre não devermos buscar a Jesus querendo saciar as necessidades físicas, que duas coisas podem acontecer. A pessoa que procura Jesus interessado apenas em saciar as suas necessidades físicas ou emocionais ou materiais, ela corre dois riscos, dois grandes e cruéis riscos. Primeiro, ela corre o risco de sentir-se realizada plenamente. Ela corre o risco, já que ela buscou Jesus apenas para receber e saciar as suas necessidades físicas, emocionais ou necessidades materiais, ela corre o risco de, depois que receber tudo isso, sentir-se plenamente saciado ou saciada e abandonar a Jesus, porque já tem tudo que queria. Existem por aí milhares de pessoas prometendo bênçãos, bens materiais, curas e etc. E algumas pessoas, eu não digo todas, tem pessoas que vão por fé, mas muitas pessoas correm atrás apenas de receber bens materiais. Muitas pessoas não são capazes de permanecer ou ir a uma igreja apenas para ouvir a palavra pregada. O Evangelho de Jesus Cristo, o genuíno, sendo pregada. Ela quer ir a um lugar onde haja promessas de prosperidade, de cura, de bênção, de receber um apartamento, uma casa, de receber bens materiais. Ou de ter de volta o esposo, a esposa, de ver a sua vida amorosa realizada. E aí existem muitas pessoas que prometem isso. E muitos às vezes até são enganados. Alguns deles, quando sentem-se saciados, muitas vezes sentem-se realizados no meio de tudo isso, quando recebem algumas bênçãos, e depois abandonam Jesus, vão embora. E o outro grande risco que corre qualquer pessoa que busca Jesus apenas para receber, o primeiro risco que eu falei aqui é ver as suas necessidades realizadas, atendidas, e abandonar Jesus, já que não precisa mais dele. E o outro grande risco é sentir-se frustrado ou frustrada e também abandonar Jesus. São dois grandes riscos. Primeiro risco, sentir-se plenamente realizado, farto, ou seja, não preciso mais de nada, como a igreja de Laodiceia, não é? Que dizia que estavam fartos, né? Ricos e abastados, e de nada mais tinham falta. Algumas pessoas podem sentirem-se como a igreja de Laodiceia. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, você vai encontrar falando sobre a igreja de Laodiceia. Mas a pessoa também pode, pelo contrário, buscando Jesus, interessado apenas em receber bênçãos e bens materiais, de repente ela pode não encontrar. De repente, ela pode não receber aquilo que estava procurando. Pastor, mas isso é negativismo? Não, não é negativismo, querida. É porque Jesus não está obrigado a dar tudo o que nós queremos. Muitas vezes Jesus quer nos abençoar de uma outra forma, de uma forma espiritual. Como, por exemplo, salvando a tua vida. Por exemplo, livrando a tua alma do Seol, do abismo. Levando até você salvação para a tua vida, para a tua família. Então essas são as bênçãos, ou essa bênção de salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber de Deus.
De repente a pessoa pode não ter imediatamente, porque o tempo também não é de acordo conosco, quem manda no tempo é Ele. E pode não ser o tempo dele abençoar a pessoa, e a pessoa pode não receber imediatamente como está querendo. Já que alguém prometeu que se ele fosse ou ela fosse àquela determinada igreja, receberia aquilo que estava querendo. E de repente essa pessoa pode sentir-se frustrada. E com essa frustração, né, ela pode abandonar também o caminho. Pode abandonar Jesus, se é que estava seguindo a Jesus de fato. Olha, o nosso psicológico é algo que muitas vezes nós não entendemos. Às vezes, nós podemos até pensar que está tudo dando certo. E de repente pode não estar como queremos que esteja. E de repente há algumas pessoas que não conseguem viver com isso. Por exemplo, algumas pessoas que não conseguem viver com a frustração. Algumas pessoas que se frustrarem com alguma coisa, elas desabam. E de repente podem até esquecer que estavam ali buscando Jesus. E podem desprezá-lo também. São dois riscos muito grandes de quem busca Jesus querendo receber apenas bênçãos materiais, cura, bens como casa, carro e etc. Ou resolver seus problemas emocionais. De repente pode não ser o tempo de Deus e a pessoa pode não receber imediatamente. Ou Deus pode estar querendo tratar primeiro o caráter dessa pessoa, antes de lhe dar alguma coisa. Mas essa pessoa pode não aceitar isso e pode sair dali frustrada. Assim como pode sair e abandonar a Deus e receber tudo e se sentir totalmente cheia do que estava querendo. Entendem? Então, não podemos, em hipótese alguma, buscar a Jesus apenas interessado em bens materiais. Por isso que a grande parte da multidão que seguia Jesus voltou para trás. Abandonou Jesus e não quis mais nem saber dele. Porque Jesus estava lidando apenas naquele momento com palavras salvadoras, com palavras de renúncia, com palavras de salvação. Então, em segundo lugar, as nossas convicções quanto a Jesus devem ser firmes para que nada nos faça voltar atrás. Vou repetir. As nossas convicções quanto ou a respeito de Jesus Cristo devem ser firmes para que nada nos faça voltar atrás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 38 ao 39, Romanos 8, do 38 ao 39, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele estava falando sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o ministério, e ele fala, nesse momento, ele vem falando sobre abnegação, sobre abnegar a vida e seguir a Jesus e buscá-lo, né? E ele começa dizendo aqui que se nós estivermos firmes, se nós de fato estamos em Jesus, nós somos mais do que vencedores. E nada, como ele discorre aqui sobre várias coisas, nada dessas coisas podem nos afastar ou nos separar do amor de Deus. Olha, queridos, na história dos mártires da igreja, houve um homem chamado Policarpo. Policarpo é um bispo, naquela época, um líder dos cristãos. Ele foi caçado por Roma e capturado por Roma. E conduziram Policarpo por um longo caminho até chegarem na capital romana. E assim eles viram que Policarpo era um homem já muito velho, de cabelos brancos, finos,
muito idoso, seus pés já estavam inchados de tanto andar. E eles, mesmo sendo algozes, sentiram-se constrangidos em queimar numa fogueira um homem tão idoso. E o procônsul de Roma, ele tentou fazer algo para com que Policarpo desistisse da sua fé para que não fosse morto. E além de outras coisas, o procônsul de Roma, ele tentou uma coisa, ele disse a Policarpo, ele disse, olha, faz o seguinte, amaldiçoe a Jesus e eu não mato você, se você amaldiçoar Jesus. Sabe o que ele disse, Policarpo? Policarpo disse, não, olha, faz 86 anos que eu sirvo a Jesus e ele nunca foi infiel a mim em momento algum. Como posso eu então agora, depois de todo esse tempo, negar ao meu Senhor? Policarpo não negou a Jesus e ele foi queimado vivo por Roma. A mesma Roma que santificou depois Policarpo, que o tornou santo, né? São Policarpo. Policarpo era um cristão, né? um mártir da igreja primitiva, e foi morto pelos romanos porque não negou a Jesus. Porque não quis aderir ao culto romano. Por isso foi morto, queimado vivo. Mas ele não negou o nome de Jesus. Ele disse, depois de 86 anos servindo a Jesus, eu não vou negá-lo. Porque ele foi fiel a mim em todo o tempo. Então, queridos, as nossas convicções sobre Jesus Cristo, elas devem ser muito firmes para que nada nos faça voltar atrás. Entende? Algumas pessoas seguiam a Jesus. Algumas pessoas estavam no meio daquela multidão com Jesus. Mas chegou um momento que a palavra pareceu dura para eles. Eles já não estavam se sentindo bem, eles já não estavam recebendo pães, eles já não estavam recebendo, vamos dizer assim, milagres nas suas vidas. Naquele momento Jesus estava apenas lidando com palavras para transformar as suas vidas. E eles se sentiram mal. E eles disseram, essa palavra é dura, e voltaram atrás e deixaram Jesus. Apenas os seus 12 discípulos é que disseram a Jesus que não iriam deixá-lo em hipótese alguma, porque sabiam que em Jesus haviam encontrado algo muito especial, a vida eterna. Olha, se nós fizermos como Policarpo, o mártir cristão, e não buscarmos Jesus apenas interessados em bens materiais, em bênçãos, se nós não buscarmos Jesus apenas interessados em saciar a nossa necessidade ou em satisfazermos os nossos interesses particulares, se nós buscarmos a Jesus de fato, buscando nele a vida eterna, não são as palavras duras que vão nos fazer desistir. Não são, muitas vezes, os confrontamentos que vão nos fazer desistir. Não são as dificuldades da vida que vão nos fazer voltar atrás. Se nós buscarmos Jesus, buscando nele de fato a vida eterna, nós iremos enfrentar tudo sem abandonar a Jesus, sem deixarmos Jesus para trás. Em terceiro lugar, nós devemos ter cuidado com aqueles que prometem coisas que podem preencher o nosso ego, suprir as nossas necessidades físicas e até emocionais, mas não nos falam as palavras da vida eterna. Preste atenção, nós devemos ter cuidado com aqueles que prometem coisas que podem preencher o nosso ego, suprir as nossas necessidades físicas e emocionais, mas não nos falam as palavras da vida eterna. Pois, meu querido, minha querida, que me ouve nesse momento, tenha muito cuidado, para que você não caia no engano de acreditar e seguir aquelas pessoas que só procuram alimentar o teu ego. Porque às vezes nós caímos na tentação de irmos atrás dessas pessoas que trazem promessas e mais promessas. Pessoas que alimentam o ego, que fazem o homem achar que o que ele quiser ele vai receber, que Deus vai ser sujeito a ele, vai dar tudo o que ele quer. Mas em nenhum momento falam de salvação, de vida eterna, de sacrifício,
Né? Quando eu falo de sacrifício, eu não estou falando de sacrificar como Jesus sacrificou, não, porque Ele já fez por nós. Eu estou falando da adoração sacrificial. Eu estou falando da abnegação. Eu estou falando da renúncia. Ok? Então, renunciar. Eles não pregam a renúncia, eles pregam apenas vitórias, eles pregam apenas bênçãos, eles pregam apenas aquilo que aquecem o ego, que prometem uma vida plena de felicidade. E as pessoas, por desejarem isso, vão atrás. Mas não se engane, tenha cuidado com essas pessoas que prometem tudo, realizar toda a tua satisfação, todo o teu desejo, mas não prometem aquilo que Jesus prometeu. Não te falam da vida eterna, da salvação em Cristo e da renúncia que devemos ter, né? Renunciar ao pecado para de fato recebermos as benéfices de Jesus Cristo, né? As suas bênçãos. Então, querido, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 5, Jesus, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 6, Jesus ele fala de pessoas que virão, ele diz, virão muitos e dirão, eu sou o Cristo. Ele disse que vos falarão muitas coisas. E ele diz que se for possível, ou se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Mas eles não enganarão os escolhidos, porque os escolhidos de Deus sabem quem é o seu Deus, e não se deixarão ser enganados. Amém? Jesus diz, se possível fosse, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas os escolhidos de Deus sabem quem é o seu Deus e não se deixarão enganar. Então, queridos, Jesus, o próprio Jesus disse que muitos viriam em seu nome e enganariam até os escolhidos. Por isso tenham cuidado naqueles que chegam te prometendo muita coisa. E no final, na verdade, eles muitas vezes nem sabem que você existe. Sabe? Nem te conhece. Talvez se você o encontrar na rua, ele nem vai parar o carro para lhe cumprimentar. Mas ele te promete, ou eles te prometem muitas bênçãos, prosperidade, cura. E em nenhum momento chegam e te confrontam falando da vida eterna, da mudança de vida, da transformação, da renúncia para alcançar o reino de Deus e a vida eterna. O próprio Jesus Cristo também, ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 11. Ele fala que muitos virão, muitos falsos profetas surgirão. E esse tempo nós estamos vivendo o fim dos tempos. Muitos falsos profetas prometendo aquilo que não tem, aquilo que não podem dar. E ele diz também que esses enganariam a muitos. Tenha cuidado. Tenha cuidado com aqueles que chegam prometendo demais, porque na verdade eles não têm, né? Chega um momento em que você percebe que na verdade eles não têm para dar aquilo que estão prometendo. Mas se você buscar a Jesus em retidão, com sinceridade, se você buscar uma intimidade com Jesus, obedecendo a Ele, sendo fiel, como a própria palavra diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, e todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão quando obedeceres ou quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Amém? Então, com Jesus é a mesma coisa. Quando você ouve a Jesus, você obedece às suas palavras, ele diz que aquele que me ama é amado do meu Pai. Ele diz, e eu me revelarei e me manifestarei a ele. Então, o melhor é buscar a Jesus Cristo. É buscar Jesus com fidelidade, com retidão. Quem busca Jesus, ou pensa que está buscando Jesus apenas interessado em coisas, em bênçãos materiais, está correndo o risco de se enganar e lá na frente ficar frustrado. Não é porque Jesus, ele veio para uma coisa, buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso ele veio. Ele não veio para trazer bênçãos materiais. O intuito de Jesus não foi enriquecer o homem, muito pelo contrário.
Ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não estou falando contra a riqueza, não estou dizendo que a pessoa não pode ter uma condição financeira boa, entenda. Eu estou dizendo que o próprio Jesus Cristo disse naquela época que era mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque com a riqueza muitas vezes vem o orgulho, vem a soberba. Por isso, Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos seus, porque os seus se achavam poderosos demais, eles se achavam donos da situação e não quiseram Jesus que andava pelas vilas de sandálias nos pés pregando o evangelho. Sabe, Jesus, ele disse que veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para os necessitados, para aqueles que precisam dele. Então, na palavra de Deus, também em Lucas, capítulo 3, versículo 26 e 27, Jesus vai dizer para um determinado grupo de pessoas que vão chegar e bater à sua porta e dizer: Senhor, nós estivemos na tua casa, comemos e bebemos todos os dias na tua rua. E ele vai dizer, sabe o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Então, queridos, muito cuidado. Algumas pessoas que estão prometendo apenas bênçãos, que estão prometendo riquezas, prosperidade, carros de luxo, essas coisas, mas não te falam de renúncia de vida, não te falam de vida eterna, não te falam do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a salvação e a vida eterna. Não são dignos de confiança, porque não pregam a cruz de Cristo, não falam sobre a cruz de Cristo, não anunciam a mensagem da cruz. Por isso estou falando para você nesse momento: busque a Jesus interessado em receber dele a salvação e a vida eterna, para que você não corra o risco de ser frustrado depois. Em quarto lugar, queridos, as palavras de Jesus, embora pareçam duras para algumas pessoas, são salvação e vida eterna para aqueles que verdadeiramente o buscam. As palavras de Jesus, embora pareçam duras para algumas pessoas, são salvação e vida eterna para aqueles que verdadeiramente o buscam. Amém? Essas palavras de Jesus, elas podem parecer duras. Em alguns momentos, Jesus foi muito enfático. Jesus não procurou passar a mão na cabeça, ele não procurou também satisfazer o ego das pessoas. Em alguns momentos, Jesus falou duramente para as pessoas. Não é? Jesus, ele foi enfático, como ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduzem à perdição. E ele disse: muitos estão indo por esses caminhos. Mas a porta que conduz à salvação, Jesus Cristo disse, ele é estreita. Jesus Cristo, ele não hesitou em nenhum momento em falar para os fariseus que o perseguiam, os religiosos da época. Ele não foi em nenhum momento tendencioso, em nenhum momento ele omitiu alguma coisa com medo. Ele sempre falou a verdade, ele nunca teve medo de falar a verdade. As suas palavras, a princípio, pareciam duras, como o próprio Paulo ele vai nos dizer isso, escrevendo nas suas cartas. Mas ele diz que depois essas palavras, elas produzem vida eterna. Elas produzem salvação. A palavra pode parecer dura, mas ela produz salvação em você. Olha, nem toda palavra que é gostosa de se ouvir, nem toda palavra que amacia o seu ego, produz alguma coisa em você. De repente, o ser humano, às vezes, ele se acostuma em ouvir palavras de autoestima, né? Em ouvir palavras de ordem que alimentam o ego,
Algumas pessoas estão acostumadas a ouvir palavras que apenas estimulam o ego, mas muitas vezes essas palavras elas são superficiais. Algumas palavras que vêm de Jesus, elas são duras. Ele é enfático em algumas coisas, como foi com os discípulos. Veja o que ele disse para os discípulos, os 12. Quando as pessoas o abandonaram e foram embora, que seus discípulos ficaram preocupados, Jesus disse para eles o seguinte: e vocês? Vocês não querem ir também não? Jesus queria saber a verdadeira opinião daqueles discípulos, se eles estavam com ele por amor, ou se eles estavam também interessados em alguma coisa. Mas eles eram escolhidos de Jesus, o próprio Jesus diz a eles que os escolheu. Como eles eram escolhidos, eles disseram, sabe o quê? Não, Senhor, para onde nós iremos? Ou para quem iremos, que se só Tu tens as palavras da vida eterna? Então, queridos, Jesus tem a palavra da vida eterna. Jesus tem a palavra abençoadora. Ele tem a palavra salvadora. Ele tem a palavra da vida eterna. Mas essa palavra, a princípio, ela pode soar um pouco dura quando nós estamos acostumados a ouvir apenas aquilo que queremos ouvir. Quando nós estamos acostumados apenas a ouvirmos palavras doces, palavras que alimentam o nosso ego, palavras que nos fazem ficar superaquecidos. E aí quando nós estamos acostumados com essas palavras, que ouvimos uma palavra bíblica, que essa palavra às vezes é uma palavra dura, nós às vezes tentamos até querer mudar a Bíblia. Né? Queremos até, algumas pessoas querem eufemizar, às vezes querem colocar uma palavra suave onde não há. E aí elas se enganam, porque muitas vezes a palavra que vem, que parece dura, que fere a princípio, essa palavra é a que produz arrependimento, entende? Não que eu esteja querendo trazer para você palavras de pessimismo, ou palavras palavras amargas, não é isso. Eu estou querendo apenas dizer a você que as pessoas que seguem a Jesus, como os apóstolos, né, os 11, porque um deles, nós sabemos que a sua alma estava corrompida por causa de Judas, mas os 11 que seguiam a Jesus porque o amavam. E eles imediatamente responderam a Jesus: Senhor, para quem iremos, se só Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna? Olha, queridos, no versículo 66 do texto em que lemos, do capítulo 6, onde lemos, o versículo 66, vai dizer que muitos discípulos abandonaram Jesus, deixaram ele. Por quê? Porque estavam buscando Jesus em busca de muitas coisas, mas as palavras de Jesus, naquele momento, não os interessavam mais. Por isso eles abandonaram Jesus. Não deixe que aconteça com você isso. Não deixe que aconteça com você, de você sentir um dia que, pelo motivo das palavras de Jesus parecerem duras, elas não lhe agradem mais. E você queira buscar em outro lugar alguma coisa que seja legal, que seja agradável a você, entende? Não faça isso jamais. Não faça jamais. As palavras de Jesus Cristo, elas são as únicas que podem nos dar a vida eterna. E no versículo 68 do mesmo texto, no capítulo 6 de João, vai dizer que os discípulos entenderam que só Jesus tem as palavras da vida eterna. Por isso, eles não saíram de perto de Jesus. Eles permaneceram com Jesus, porque só em Jesus eles puderam encontrar as palavras de vida eterna. O próprio Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, o versículo 16, é um versículo muito conhecido de todos vocês, daqueles que conhecem as Escrituras Sagradas. João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que Jesus está dizendo aí? Que ele veio para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, né? Não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E ele diz que por causa do amor de Deus, por causa do amor tão grande do nosso Deus, ele deu o seu Filho para morrer
em morte de cruz, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Por isso as suas palavras nos trazem salvação e vida eterna. Amém? Então, não deixe de jeito nenhum que as palavras, as palavras suaves, palavras doces, palavras muitas vezes enganatórias, né? Palavras que muitas vezes vêm para primeiro enganar a pessoa e depois conquistá-la. Não deixe que essas palavras elas produzam fruto no seu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas palavras elas podem estar levando você para o engano. Jesus Cristo, ele veio para trazer salvação e vida eterna. Qualquer palavra que se diga que é evangelho, que pregue uma coisa que não seja salvação e vida eterna, isso não é evangelho. Tá certo? O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que promete a todos nós e cumpre essa promessa de salvação e de vida eterna. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de enganação, que venha a prometer às pessoas coisas que alimentem o seu ego, que as aqueça intimamente para que as pessoas sintam-se grandiosas e poderosas. Não. É claro que o maior poder, a maior grandeza para as nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus, é a vida eterna deixada a nós por Cristo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz a mensagem de salvação. Jesus veio ao mundo para morrer por nós, por mim e por você. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a salvação. Jesus veio para que eu e você reconhecêssemos que somos pecadores e para que aceitemos o seu sacrifício e recebamos a sua salvação. E ele morreu na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos, através dele, a salvação e a vida eterna. Então, para concluir, eu queria estar fazendo a seguinte pergunta: para quem nós iremos? Ou para quem você irá? Para quem você irá? Você irá para aqueles que prometem prazer e satisfação imediata? Você irá para aqueles que te prometem prazer e satisfação imediata? Ou você irá para aquele que te apresenta um caminho estreito, mas que garante a salvação e a vida eterna? Para quem você irá? Eu queria convidar você nessa noite a fazer esta reflexão. Para quem? Para quem você irá? Olha, os apóstolos, eles, quando Jesus viu que muitos estavam o abandonando, que estavam deixando Jesus e saindo dali, ele perguntou para os discípulos: vocês também não querem ir com eles, não? E os discípulos responderam a Jesus: não, Senhor. Para onde iremos? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, para quem você irá? Para aquele que tem as palavras da vida eterna? Ou para aqueles que te prometem apenas satisfazer as suas necessidades imediatas? De ter, de possuir, de alguma suposta cura ou libertação, mas que não traz uma mensagem de arrependimento e de salvação da tua alma. Olha, eu estava dizendo para um amigo há poucos dias, eu estou já concluindo, já encerrando, viu? Mas eu quero só, eu estava conversando com um irmão em Cristo esses dias e estava falando a respeito de algumas pessoas. Pessoas que têm muito medo de morrer, que estão se escondendo muito, né, com mais medo do que o que deveria. Não estou dizendo que nós não devemos nos precaver, por exemplo, desse Covid aí, desse coronavírus. Eu estou dizendo que muitas pessoas estão com medo demasiado de morrer. E eu estava falando para um irmão, conversando esses dias, né, e dizendo a ele que algumas pessoas têm esse medo imenso da morte. Inclusive agora estão se escondendo com medo. Mas elas não têm, por exemplo, o medo de depois que morrer,
para onde vão. Por exemplo, elas não têm esse medo de morrer e ir para o inferno. Agora, a vida ela é passageira, nós sabemos disso. O que é comparado, por exemplo, 80 anos de uma vida, 86, 90 anos, 50, 60, com uma vida eterna. Uma coisa que não vai se acabar nunca. Como é que nós podemos comparar isso? Como se compara uma vida tão passageira a uma eternidade? Pois muito bem, todos nós que conhecemos as Escrituras Sagradas sabemos que depois da morte segue-se o juízo. E nós sabemos que aqueles que buscaram Jesus e foram salvos, como ele diz, né, aquele que crê no nome do unigênito Filho de Deus não será julgado, porque já creu no nome do unigênito Filho de Deus, portanto, esse não será julgado, ou seja, já está salvo. Mas aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é o próprio Jesus que ele nos fala que há uma diferença dos que creem para os que não creem. Para aqueles que creem, há salvação eterna. Para os que não creem, perdição eterna. Ou seja, irão viver para a eternidade separados de Deus. A morte eterna significa separação do homem com Deus eternamente. A vida eterna significa a união do homem com Deus eternamente, e depois da morte a sua alma vai estar em plena comunhão com Deus. Se você tem uma alma que é o centro das suas emoções, dos seus sentimentos, se você tem uma alma que está diretamente ligada a Deus, que o busca todos os dias, você tem a certeza que está nas mãos do Senhor, você já sabe para onde vai. Mas aquele que tem essa alma, mas essa alma vive desligada de Deus, vive ligada apenas às coisas terrenas, vive ligada apenas às coisas que levam o homem à perdição, então essa pessoa que não está vivendo em plena intimidade com Deus, cuja alma está buscando as coisas que levam à perdição, então essa pessoa não tem certeza do lugar para onde vai a sua alma, ou seja, não tem certeza de viver uma eternidade com Deus. Por isso, para concluir, essas pessoas às vezes têm muito medo de morrer, preocupadíssimas com a morte, com a doença, com qualquer coisa. Mas e depois de morrer? Você acha que a sua alma, ela vai morrer também? Não, queridos. A alma, como diz o sábio Salomão, ele diz que o pó volta ao pó. O pó volta ao pó, ou seja, o seu corpo vai para o pó, que veio do pó. Mas a alma volta para Deus. O espírito volta para Deus que o deu. Nesse caso, quando o homem teme a Deus, quando ele busca a Deus, ele vai ter, claro, um encontro com Deus. Ele vai viver na eternidade com Deus. Mas aquele que desprezou a Deus, que apenas buscou satisfazer os seus prazeres aqui na terra, ele vai prestar contas, irá padecer. Mas, veja bem, para que tanto medo de morrer uma vida tão efêmera, tão passageira, e não se preocupar com o destino da sua alma, que é eterno? Pense nisso. Então, para quem você está indo? Para quem, em que direção você está andando? Eu aconselho você a andar na direção de Jesus Cristo. Como os discípulos, não queira sair de perto de Jesus. Queira ficar com Jesus, pensando no seguinte: para quem eu irei? Para onde eu irei? Que se só no Senhor eu encontro a vida eterna. Queridos, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 e 28. Evangelho de João, capítulo 10, 27 e 28. Eu quero ler com você para nós encerrarmos. Capítulo 10 de João, 27 e 28. Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu
dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Veja o que Jesus Cristo falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Depois ele diz, eu dou a elas a vida eterna, e nunca irão perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus diz que conhece as suas ovelhas. E ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele conhece cada um e elas o seguem. E ele disse também que dá a vida eterna para as suas ovelhas. E ele diz que elas nunca hão de perecer, nunca irão perecer no inferno. Mas ele diz também que ninguém arrebatará as suas ovelhas das suas mãos, entende? Aqueles que são de Jesus, aqueles que buscam a Jesus de fato, aqueles que querem estar com Jesus, não apenas interessados em bênçãos materiais, não apenas interessados em satisfazer seus prazeres. As pessoas que buscam Jesus querendo dele a vida eterna, as suas ovelhas que querem ser alimentadas por ele, ouvem a sua voz e jamais se separarão dele, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Nada me separará. Nenhuma dessas coisas me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas ovelhas que o seguem, essas sim, a ele Jesus dará a vida eterna. Queridos, para quem iremos? Para quem você irá? Nesses tempos de hoje, tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia, né? Muitos têm corrido para lá e para cá, se escondido, buscado salvar a sua própria vida. Mas Jesus Cristo diz de que adianta o homem ganhar, salvar a sua própria vida, né? E perder a sua alma. Muitos estão correndo para cá e para lá, se escondendo, tentando salvar a sua própria vida. Mas o que é que estão fazendo pela sua alma? Então, eu acredito que esse é um tempo de você refletir, de buscar a Jesus de fato, buscar a Jesus verdadeiramente, aonde você está, na sua casa, onde você está me ouvindo nesse momento. Queira que o desejo do seu coração, e eu oro para que isso aconteça, seja estar com Jesus na sua vida. Você que já tem Jesus, permaneça com Ele, adorando, como diz no Evangelho de João, lá no capítulo 4, como Jesus mesmo diz, aquela mulher samaritana. Você que já é cristão, você que já tem Jesus na sua vida, continue buscando Jesus, mesmo no seu lar, nesse tempo de pandemia, esse tempo em que nós estamos reclusos em casa. Busque Jesus mais ainda como verdadeiro adorador. Busque em espírito e em verdade. O adore com a sua família, no seu lar, na sua casa. Agora, meu amigo que está me ouvindo agora, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça o seguinte: aproveite esse tempo para refletir na sua vida. Aproveite para refletir na brevidade da vida, como a vida é tão efêmera que pode ser perdida apenas por causa de um vírus invisível que você nem consegue ver. Como a vida ela pode de repente se esvair tão rapidamente. Reflita nisso. Pense nisso. E busque Jesus. Eu faço um desafio a você agora que não recebeu Jesus ainda. Faça uma decisão por Jesus Cristo. Diga assim: meu Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. E quero a partir de hoje estar seguro em Ti, para ter na minha vida a Tua salvação, para que nada desse mundo mais me separe de Ti. Diga isso, faça isso. E Deus, com certeza, através de Jesus Cristo, vai receber você dos seus braços. E você vai passar a ser ovelha dele. E aí nada desse mundo vai fazer você temer mais, porque você estará seguro nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com você a cada dia, você que está me ouvindo agora, que Deus esteja te abençoar poderosamente, que Deus esteja a abençoar a tua casa, a tua família, o teu lar. Sinta-se abençoado por Deus. Queira viver na presença e na dependência de Deus. Que Deus vos abençoe. Tenham todos uma ótima noite de domingo. Sejam todos abençoados. Em nome de Jesus,
eu quero orar com você agora, agradecendo a Deus pela palavra. Nosso Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que continue a falar conosco, ó Deus, em nossos corações. Que a tua palavra permaneça em nós, Senhor. Não deixe, ó Deus, que as pessoas, ó Deus, sejam enganadas, ó Deus, por aqueles que trazem, ó Deus, promessas que não podem cumprir, mas que não, ó Deus, não falam da tua palavra, não falam da salvação e da vida eterna. Ó Deus, que não pregam a renúncia e o arrependimento. Senhor, livre essas pessoas, ó Deus querido, daqueles que querem apenas enganar. Deus amado, continue a operar em seus corações através da tua palavra. Deus querido, alimente as tuas ovelhas através, ó Deus querido, da tua palavra, do teu Espírito Santo. Preencha o Senhor, ó Deus querido, naquilo que precisam ser preenchidos, ó Deus querido. Que o Senhor permaneça conosco durante a semana, a nos abençoar, a nos dirigir, ó Deus querido, a, Pai querido, nos governar. Nós apresentamos e entregamos ao Senhor o curso da nossa vida e pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça com as tuas poderosas mãos sobre as nossas vidas, a cada momento a nos abençoar, Deus querido. Entrego em tuas mãos a minha família, o meu lar e o lar de cada irmão, de cada amigo que me ouve nesse momento. Seja conosco, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por você estar me ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Que você sinta-se grandemente abençoado, abençoada por Deus. Convido você para quarta-feira, às 6h30 da noite, estarmos mais uma vez juntos aqui em uma live através do Facebook, que você possa estar comigo de novo, refletindo na palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a falar aos nossos corações, através desse servo que agora vos fala. E fica aí o convite, quarta-feira, às 6h30 da noite, estarei de novo aqui falando do amor de Deus com você. Enquanto, meu irmão, enquanto não pudermos estar no templo, estarei por aqui, levando uma palavra de Deus até você, falando do amor de Deus à sua vida. Um grande abraço a todos. Eu quero agora estar falando a cada irmão, a cada irmã, agradecendo aí, um abraço grande a Dora Silva, minha esposa que está me ouvindo, Salomé, irmã Salomé, irmão Dedé, estão aí nos ouvindo também, a Lázaro Alves, o filho do irmão Nabô, lá de São Paulo. Lázaro, que Deus te abençoe. Irmã Maria Marli Medeiros, a irmã Marli lá de Caicó. Pastor Marcos Quintino estava nos ouvindo, agora eu creio que já está fazendo a sua live também. Erivoneide Pedro, a irmã Nega, aqui da nossa igreja, Igreja Batista de Ibiara. Erivoneide, Elisângela Macedo, lá de Elisângela Araújo Macedo, de Boaventura. Elisângela, que Deus te abençoe, minha irmãzinha. Jaqueline Pedro, obrigado, Jaqueline, que Deus te abençoe. Neide Ferreira, lá de Conceição. Albaneide Ramos, de Igaraçu, lá no Pernambuco, né? Creio que agora é de Recife, né? Pastor Hugo Martins, lá de Santana de Mangueira. Irmã Maria do Desterro Justino, a irmã Nega 2, aqui de Ibiara, da nossa Igreja Batista. Irmã Socorro Basílio, irmã Socorro, a minha irmã, lá de Itapissuma, Pernambuco. Amadeu, seu Amadeu aqui, nosso vizinho. Obrigado, seu Amadeu, que Deus abençoe você e sua família. Irmã Luzinete, da nossa Igreja Batista também. A irmã Eroneide Pedro, irmã Eroneide aqui da Igreja Batista, que Deus abençoe. A Maria Galdino da Silva, que Deus abençoe, que Deus fale a cada dia ao seu coração. A Alana também está nos assistindo. Alana, que Deus abençoe sua vida. Sandoval, meu amigo Sandoval Rodrigues, o Dodó, né, está nos ouvindo. Que Deus abençoe, está nos assistindo aí, né? Também. É isso aí, Adson, José Adson Ramalho Ferreira, né? Nosso amigo aí, Adson, lá de Conceição, que Deus abençoe. Catelima, irmão Catelima, também aqui de Ibiara, da Igreja Batista. Francinaldo Caboclo, né? Irmão aí da irmã Luzinete. É isso aí, Damião Basílio, meu irmão lá de Conceição, que está também nos assistindo aí. A irmã Josefa, Pedro, irmã Zefinha, Iltim, família, aí, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja a falar cada dia mais profundamente ao coração de vocês, tá certo? Irmã Erileide, também aqui da Igreja Batista, que Deus abençoe, irmã Erileide, Deus abençoe sua vida grandemente, né? Francisca Félix, lá em
Lagoa Grande, Vermelhos, né? Município de Lagoa Grande, no Pernambuco. Que Deus abençoe a sua vida também, sua família. Ok, Edivan Leite, né? Nosso amigo, mais conhecido como Edivan, lá de São Paulo, lá da Baixada Santista. Que Deus abençoe, Edivan. Que Deus fale ao seu coração. Que a salvação esteja chegando até a sua vida, até a sua família. A você que me ouviu até agora, você que vai me ouvir depois também aí, um grande abraço, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Olha, eu quero me despedir de você aqui, já agradecendo pela sua audiência, por você estar ligado aí, nos ouvindo pelo Facebook. Agradecer a Deus pelas suas bênçãos em nossas vidas, pela sua riquíssima proteção. Desejar a você tudo de bom na sua vida, vindo da parte de Deus. Quero convidar de novo para quarta-feira, às 6h30, estarmos juntos aqui com mais uma live. E quero também desafiar você a compartilhar aí com as pessoas que você conhece. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas, para que elas também escutem essa palavra, para que também sejam abençoadas por ela. Grande abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. Fique com Deus, seja abençoada a sua família, o seu lar. Um grande abraço.